Décadas atrás, os Estados Unidos descobriram em seus próprios laboratórios como transmitir eletricidade por enormes distâncias. Depois simplesmente abandonaram a ideia e a esqueceram. A China adotou essa mesma ideia e a implementou com todo o seu potencial. Em cerca de 10 anos, a China construiu 34 linhas de transmissão de energia gigantescas que atravessam todo o país. Essas linhas transportam eletricidade por 3.000 quilômetros desde desertos áridos no oeste até grandes cidades no leste. E aqui está a parte mais impressionante: a China perde menos energia transportando eletricidade por essa enorme distância do que a cidade de Nova York perde apenas distribuindo energia entre seus 5 distritos. A rede elétrica americana, que mantém as luzes acesas até hoje, ainda utiliza um projeto básico de 1965. Os cabos podem parecer mais novos, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. Essa diferença entre os dois países não aconteceu por acaso. Surgiu de duas respostas totalmente diferentes para a mesma pergunta sobre como construir uma rede elétrica. Uma resposta mudou toda a estrutura física de um país em cerca de 10 anos. A outra resposta manteve tudo igual por 60 anos. A China substituiu sua rede elétrica, enquanto os Estados Unidos permaneceram presos ao passado. Fazer esses vídeos exige muito trabalho e pesquisa. Se você está gostando deste até agora, clique no botão gostei e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. A história envolve um apagão que deixou 400 milhões de pessoas no escuro, a decisão de ignorar todas as etapas intermediárias de segurança na engenharia de energia e um pequeno detalhe contratual que discretamente deu a um país o controle sobre o futuro da energia. Vamos começar analisando o que a rede elétrica americana realmente é por dentro. Uma grade congelada no tempo. Quando você conecta seu celular na tomada, a energia provavelmente começou a menos de 200 quilômetros de distância de onde você está. Essa curta distância percorrida praticamente não mudou em cerca de 60 anos. Não é porque os engenheiros deixaram de tentar levar a eletricidade mais longe. As regras e os sistemas de financiamento necessários para construir linhas de transmissão mais longas nunca mudaram. A rede elétrica americana, que mantém sua casa iluminada, hoje funciona da mesma forma que uma rede planejada em 1965. As peças metálicas podem ser mais novas. A ideia básica é idêntica. Um grupo chamado Sociedade Americana de Engenheiros Civis analisa toda a rede elétrica dos Estados Unidos e atribui a ela uma nota D+. Essa é uma nota apenas suficiente para a aprovação. O sistema ainda funciona, mas está se desgastando. A rede elétrica não foi mal construída. Foi construída para uma época diferente, com necessidades diferentes. Naquela época, o país precisava de usinas de energia perto das cidades. Hoje, o país precisa de energia de locais distantes das cidades. A maioria das redes elétricas do mundo usa algo chamado corrente alternada ou CA. É o mesmo tipo de energia que sai das tomadas da sua casa. A CA funciona bem para distribuir energia em um bairro porque a voltagem pode ser facilmente alterada. Um pequeno transformador em um poste de energia pode receber energia de alta tensão e reduzi-la para a tensão necessária em sua casa. No entanto, a corrente alternada, CA, apresenta um grande problema quando transmitida por longas distâncias. Ao passar a CA por um fio por centenas de quilômetros, o fio oferece resistência. A eletricidade muda de direção 50 ou 60 vezes por segundo. A cada mudança de direção, uma pequena quantidade de energia escapa na forma de calor. Imagine uma mangueira de jardim que se dobra toda vez que a água tenta fluir na direção oposta. Ao longo de 1.500 quilômetros, as linhas de transmissão de corrente alternada perdem tanta energia que o custo de envio supera o valor da energia em si.
É por isso que as usinas de energia nos Estados Unidos são quase sempre construídas perto das cidades que abastecem. Toda a rede elétrica foi projetada para transportar eletricidade por curtas distâncias. Essa configuração funcionava bem em 1965, quando as necessidades energéticas eram menores. Mas hoje, ela cria um enorme problema. Os melhores locais para a geração de energia limpa nos Estados Unidos ficam longe de onde as pessoas vivem. Os locais mais ventosos estão nas grandes planícies. Os locais mais ensolarados estão no deserto de Mojave. Esses lugares ficam a centenas ou até milhares de quilômetros de distância das grandes cidades que mais precisam de energia. Uma rede elétrica construída com base em ideias da década de 1960 não consegue transportar energia renovável por longas distâncias sem perder muita energia no caminho. A lacuna na rede elétrica e a lacuna na energia limpa são, na verdade, a mesma lacuna. A China enfrentou exatamente o mesmo problema, mas a dimensão do problema da China fazia a situação dos Estados Unidos parecer insignificante, e a forma como a China o resolveu significou reescrever as regras de como a eletricidade se move. O problema dos 400 milhões de habitantes da China. Em 2002, a China tinha um problema tão grande que nenhum país jamais havia enfrentado algo semelhante. Mais de 400 milhões de pessoas no leste da China estavam ficando sem energia repetidamente. Isso equivale a mais pessoas do que toda a população dos Estados Unidos sem luz ao mesmo tempo. O problema era simples, mas enorme. A China tinha bilhões de toneladas de carvão enterradas no oeste, em regiões chamadas Xinjiang e Mongólia Interior. Mas as cidades que precisavam da energia ficavam todas na costa leste. Lugares como Xangai, Shenzhen e Guangzhou estavam crescendo rapidamente e ávidos por eletricidade. O carvão estava a 2.000 quilômetros de distância de onde precisava estar. Então os trabalhadores extraíram o carvão do solo, carregaram-no em trens movidos a diesel e o enviaram para o leste. Em 2005, isso estava sobrecarregando todo o sistema ferroviário do país. Havia tantos trens de carvão cruzando a China que não havia mais espaço para mais nada. Os trens gastavam energia apenas para transportar energia. Era como dirigir um caminhão-tanque para entregar combustível e usar mais combustível do que o caminhão carregava. Além disso, as usinas de energia nas cidades do leste queimavam todo o carvão transportado bem ao lado de áreas residenciais. A qualidade do ar nessas cidades piorava cada vez mais. Algo precisava mudar. O governo chinês deu uma ordem muito clara à State Grid Corporation of China. Fazer a eletricidade fluir do oeste para o leste custasse o que custasse. Essa encomenda veio com algo que a maioria das empresas de energia em outros países não recebe. A State Grid teve 20 anos para planejar e construir, sem precisar pedir permissão a diversos governos locais ao longo do processo. Eles puderam planejar o trajeto, comprar o terreno e iniciar a construção, tudo a partir de um único escritório central. Na maioria dos países, uma linha de transmissão de energia com 2.000 quilômetros de extensão precisaria da aprovação de dezenas de grupos locais e federais diferentes. A empresa de distribuição de energia da China poderia muito bem dar conta do recado. Essa diferença acabaria sendo mais importante do que qualquer equipamento individual. Mas primeiro os engenheiros precisavam descobrir se a tecnologia era sequer viável. 3 números contam a história do que aconteceu em seguida. O primeiro número é 1 milhão de volts. Essa é a pressão elétrica que percorre as maiores linhas de transmissão de energia da China. Para visualizar isso, imagine uma pressão de água tão forte que poderia cortar metal sólido. Fios de cobre comuns não suportam esse tipo de pressão. Então a China criou cabos especiais feitos de alumínio misturado com outros materiais. O segundo número é 100 bilhões de dólares. Esse é o valor que a China gastou na construção dessa rede
entre 2009 e 2020. Isso inclui apenas os fios e as subestações, sem nem mesmo contar as usinas de energia. Esse valor é maior do que custaria substituir toda a rede de alta tensão dos Estados Unidos hoje. O terceiro número é 6.800 km. Esse é o comprimento total das linhas de transmissão de energia de longa distância da China em 2023. Se fossem colocadas em linha reta, elas se estenderiam de Londres até Mumbai, com 400 km de sobra. Os Estados Unidos não construíram nenhuma linha desse tipo. O maior projeto da União Europeia opera em 525 kV e abrange 720 km. Foram necessários 14 anos apenas para a aprovação e ativação do projeto. A diferença entre a China e o resto do mundo não reside em quem desejava mais algo. Ela reside em como todo o sistema foi concebido desde o início, com a transmissão direta a 1 milhão de volts. Transmitir energia em corrente contínua. CC não era uma ideia nova. A Suécia construiu a primeira linha de transmissão de energia em CC em 1954, atravessando o Mar Báltico com 100 kV. Na década de 1970, vários países, incluindo os Estados Unidos, já possuíam linhas de transmissão em CC com 500 kV. Os engenheiros conheciam a ciência por trás disso. O que ninguém havia comprovado era se 800 kV poderiam funcionar de forma confiável em 2.000 km de terreno acidentado. A rota atravessaria desertos abertos, passaria por cadeias de montanhas ativas e por áreas propensas a terremotos. A equipe de engenharia da State Grid dedicou 3 anos inteiros a essa questão. Normalmente, quando um país moderniza sua rede elétrica, faz isso em etapas graduais. Passa de 330 kV para 500 kV. Depois, talvez um dia, para 750 kV. A State Grid não seguiu essa estrutura gradual. Os cálculos indicavam que todo o sistema elétrico entraria em colapso até 2010 se não fizessem uma mudança drástica rapidamente. Então, pularam as etapas intermediárias. Foram direto para sistemas de 800 kV e depois avançaram ainda mais para sistemas de 1 milhão de volts. Mas a escolha surpreendente não se resumia apenas à voltagem. A questão era qual tipo de eletricidade usar. A maioria das redes modernas usa corrente alternada porque é fácil alterar a voltagem para diferentes bairros. Mas a corrente alternada desperdiça muita energia em longas distâncias. Pense em empurrar um balanço de parquinho. Se você ficar mudando a direção em que empurra o balanço, nunca começa a se mover. A energia se perde a cada mudança. A corrente contínua, por outro lado, fornece energia em uma direção constante o tempo todo. É como empurrar um balanço com a mão firme em uma direção. Em 3.000 km essa diferença é enorme. Com corrente alternada, CA, você perderia cerca de 40% da potência. Com corrente contínua, CC, você perde apenas cerca de 5%. A dificuldade com a CC sempre foi a conversão de um tipo de energia para o outro. É preciso converter corrente alternada, CA, em corrente contínua, CC, no início da linha e depois convertê-la novamente em CA no final. Isso requer edifícios especiais chamados estações conversoras, repletos de milhares de interruptores eletrônicos que precisam ser ligados e desligados em perfeita sincronia. As primeiras peças de teste quebraram porque esquentaram demais. Eles se desgastaram muito mais rápido do que qualquer um esperava. Em vez de desistir e voltar ao método CA mais seguro, os engenheiros chineses seguiram o caminho oposto. Decidiram construir projetos de interruptores completamente novos, partindo do zero. Trabalharam com 2 grandes empresas, a ABB da Suíça e a Siemens da Alemanha, para fabricar peças que nunca haviam existido em nenhum lugar da Terra.
A China acrescentou uma regra especial. A esses contratos, manteve o controle total sobre o software que opera as estações conversoras. Na época, isso parecia um pequeno detalhe em um grande negócio. 10 anos depois, não parecia nada pequeno. Optar por corrente contínua com essas voltagens significava que cada componente precisava ser inventado ou reconstruído. Cada peça do sistema teve que ser projetada do zero para voltagens que ninguém jamais havia utilizado em uma linha de energia comercial. Basicamente, os engenheiros estavam escrevendo novas páginas nos livros de engenharia elétrica enquanto construíam a máquina mais poderosa do mundo. A primeira linha de testes real foi de Yunnan a Guangdong, percorrendo 1.418 km, operando com 800 kV de corrente contínua. Eles o ligaram em dezembro de 2009. Naquele momento, era a linha de transmissão de energia mais longa e de maior voltagem já usada comercialmente em qualquer lugar do mundo. Isso provou que a voltagem realmente funcionava, mas o primeiro inverno revelou algo que os planos não haviam previsto completamente. O acúmulo de gelo nas linhas de transmissão a 2.500 metros de altitude nas montanhas causa efeitos estranhos em um cabo que transporta 800 kV. Os engenheiros projetaram os isoladores para a estação seca em Yunnan. A estação chuvosa é uma história completamente diferente. Quando o gelo se forma nas linhas de energia, ele adiciona peso e altera o comportamento da eletricidade. A 800 kV. Essas alterações podem causar faíscas entre partes que não deveriam se tocar. Essa foi a primeira de várias lições caras aprendidas da maneira mais difícil, através de condições climáticas reais em vez de modelos computacionais. Os engenheiros anotaram cuidadosamente cada problema que ocorreu e usaram essas anotações para tornar as próximas linhas mais robustas e confiáveis. A segunda lição veio de dentro das próprias estações conversoras. Imagine-se entrando no salão de retificação da estação conversora de Shangji, em Xinjiang. É aqui que a linha de transmissão de energia de maior tensão do mundo começa sua jornada. O salão é tão grande quanto um prédio de 12 andares deitado de lado. O ar tem um leve cheiro metálico proveniente da energia elétrica que o cerca. Você ouve um zumbido constante de 120 Hz. Esse é o som de todos os equipamentos de comutação funcionando simultaneamente. Pendurados no teto por hastes especiais estão módulos de válvulas empilhados na altura de 2 ônibus urbanos. Essas válvulas são o coração de todo o sistema. Elas ligam e desligam milhares de vezes por segundo para converter corrente alternada em corrente contínua. Essas torres nunca podem tocar o chão. Com 1.100 0V, o contato com a terra destruiria instantaneamente o piso de concreto sob seus pés. O ar interno é filtrado para remover quase toda a poeira. Mesmo uma única partícula minúscula de poeira metálica flutuando perto de uma válvula ativa poderia causar uma descarga elétrica forte o suficiente para destruir todo o módulo. O sistema de refrigeração bombeia 3.000 galões de água, especialmente purificada, a cada minuto. Sem esse resfriamento constante, os componentes eletrônicos derreteriam devido ao próprio calor. Esse sistema de refrigeração acabou sendo o maior erro de todo o projeto. Durante o verão de 2020, quando a demanda de energia atingiu seu pico, os engenheiros perceberam que seus cálculos iniciais de calor estavam muito errados. O equipamento estava esquentando muito mais do que o previsto. Os documentos do projeto posteriormente classificaram esse erro como o mais caro de todo o programa. A correção levou 14 meses e afetou 4 estações simultaneamente. Durante esse período de reparo, o fornecimento de energia foi mantido por meio de linhas de corrente alternada de reserva
que haviam sido incluídas no projeto original propositalmente. A equipe sempre partiu do princípio de que equipamentos de corrente contínua, CC, nessa escala, enfrentariam pelo menos um problema que eles não haviam previsto. E estavam certos. Simplesmente se planejaram para isso. Cada falha ensinou aos engenheiros algo que os modelos computacionais não haviam identificado, e cada lição fez com que a linha seguinte funcionasse melhor. A linha de transmissão de 3.000 km. Em 26 de setembro de 2019, a linha de transmissão de energia de Changji a Guquan foi confirmada como totalmente operacional. Os números por trás dessa linha são difíceis de compreender. Ela se estende por 3.284 km e opera a 1.100.0 V. Ela transporta 2 GW de energia sem parar. Para ter uma ideia do que essa distância representa, pense em dirigir de Nova York até Denver, no Colorado. Agora imagine toda essa distância sem semáforos, sem cruzamentos e sem freios. Esse é o comprimento dessa única linha de transmissão de energia. A rota atravessa o deserto de Gobi, sobe por passos de montanha com mais de 2.500 metros de altitude, passa por áreas onde terremotos podem abalar o solo e finalmente chega a uma estação conversora perto da costa leste da China. Ao longo de todo esse percurso, transporta energia suficiente para abastecer todas as casas, todos os prédios altos e todos os postes de iluminação pública, tanto de Nova York quanto de Chicago, simultaneamente. Toda essa energia vem de um deserto a 3.000 km de distância. Um reator nuclear típico produz cerca de 1 GW. Esta única linha de transmissão transporta a mesma quantidade de energia que 12 reatores nucleares, tudo fluindo por cabos suspensos em torres de aço que atravessam desertos, montanhas e rios. As próprias torres chegam a ter mais de 100 metros de altura em alguns pontos. Isso é mais alto que um prédio de 30 andares. Os cabos são cabos especiais de alumínio misturados com outros materiais feitos para suportar voltagens que derreteriam um fio de cobre comum em segundos. O grupo que define as normas para engenharia elétrica em todo o mundo se chama Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, IEE. Eles não classificaram essa linha como uma atualização dos sistemas existentes. Eles criaram uma categoria totalmente nova para isso. Tiveram que escrever regras completamente novas, porque nada parecido havia sido construído antes. O custo total deste projeto foi de 40 bilhões de yuans, o que equivalia a cerca de 5 bilhões de dólares americanos na época. Agora compare isso como um projeto nos Estados Unidos. A linha de transmissão Sunzia, proposta para o sudoeste americano, operará a 525 kV, menos da metade da voltagem da linha chinesa. Ela terá uma extensão de 1.300 km, menos da metade da distância. Ou custará cerca de 11 bilhões de dólares, quase o dobro do valor, para menos da metade da potência. O projeto americano apresentou a documentação pela primeira vez em 2009. A previsão mais otimista é que entre em operação em 2026. Isso significa 17 anos desde a apresentação da documentação até o primeiro watt de potência. A linha chinesa, mais complexa, mais longa, de maior voltagem e construída em terreno mais difícil. Passou da aprovação inicial à operação plena em menos de 6 anos. Mas a verdadeira história não é sobre essa linha em particular, é sobre o impacto que ela tem na economia em ambas as extremidades. Quando você consegue transportar 12 gigawatts por um país inteiro com praticamente nenhuma perda, todo o mapa de onde a energia é proveniente muda completamente.
reconfigurando a geografia de um continente. A maior parte das fábricas da China está localizada na costa leste. Nessas fábricas são produzidos os bens que a China vende para o resto do mundo. No entanto, essas áreas costeiras praticamente não possuem recursos energéticos próprios. Não há carvão nem grandes rios para geração de energia hidrelétrica, nem vastas planícies para aproveitamento da energia eólica. Todas essas fontes de energia estão localizadas muito longe no oeste e no norte. Antes da existência dessas linhas de transmissão de energia de longa distância, a China lidava com essa discrepância da maneira mais difícil. Eles construíram usinas elétricas o mais perto possível das cidades e transportavam carvão para o leste por trem. Aceitavam que o ar em todas as cidades do leste ficaria poluído, pois as usinas queimavam carvão bem ao lado de onde milhões de pessoas viviam. As novas linhas de transmissão de energia mudaram completamente essa ideia. Quando é possível transmitir eletricidade por 3.000 quilômetros sem grandes perdas, não é mais necessário construir usinas elétricas perto das cidades. Em vez disso, você instala as usinas perto das fontes de energia. Usinas a carvão ficam perto das minas de carvão em Xinjiang. Usinas hidrelétricas ficam perto dos rios em Yunnan. Parques eólicos ficam onde o vento sopra com mais força na Mongólia interior. Os parques solares são instalados onde o sol brilha com mais intensidade nos desertos do oeste. Depois, basta enviar a eletricidade para onde as fábricas e cidades estão localizadas. A geografia de onde a China gera energia e a geografia de onde a China a utiliza tornaram-se duas coisas distintas. Uma fábrica em Shenzhen não depende mais de uma usina elétrica próxima. Depende de uma barragem a 3.000 quilômetros de distância ou de um parque eólico nas planícies da Mongólia interior. De acordo com documentos de planejamento de 2015, essa separação não foi acidental, era o objetivo principal desde o início. A rede elétrica foi projetada propositalmente para separar o local de geração do local de consumo de energia. Isso também explica algo que intrigava especialistas de outros países, a constante pergunta sobre a rapidez com que o crescimento da energia limpa na China poderia ser alcançado. Eis o motivo. Um parque eólico capaz de gerar 10 gigawatts de energia na Mongólia interior só faz sentido se essa energia realmente chegar às cidades que precisam dela. Antes da nova rede elétrica existir, aquele parque eólico estava estagnado. Podia-se construir quantas turbinas eólicas quisesse, mas a eletricidade não tinha para onde ir. Assim que a rede foi instalada, o parque eólico passou a fazer sentido financeiramente. É por isso que a China adicionou mais capacidade de energia limpa somente em 2023 do que todo o sistema elétrico da França. A rede elétrica não foi construída para suportar energia limpa. A energia limpa tornou-se possível porque a rede já estava lá à espera dela. Em 2002, a China optou por designar uma única empresa para planejar toda a rede elétrica por 20 anos. Quando a linha Changjigu-Quan começou a transmitir energia, os engenheiros responsáveis por sua construção não receberam grandes comemorações. Eles já estavam em Sichuan buscando terrenos para a próxima linha. Este projeto nunca para de celebrar. A próxima linha está sempre sendo planejada, mas para entender por que outros países não podem simplesmente fazer o mesmo, precisamos observar o que acontece quando eles tentam. 2 sistemas, 2 velocidades. O motivo pelo qual os Estados Unidos e a Europa não conseguem acompanhar a velocidade da China não tem nada a ver com engenharia. Os engenheiros americanos e europeus entendem essa tecnologia perfeitamente. Não é segredo. A ciência está publicada em livros e artigos de acesso aberto que qualquer pessoa pode ler. O verdadeiro obstáculo reside em quem toma as decisões e quantas pessoas precisam aprová-las. Uma única linha de transmissão de energia que se estende por 1.300 quilômetros nos Estados Unidos
atravessa em média de 8 a 12 zonas estaduais e federais diferentes. Cada zona possui suas próprias regras. Cada uma exige seu próprio estudo de impacto ambiental. Cada uma exige seus próprios acordos fundiários com proprietários de terras privados. Cada precisa de suas próprias reuniões públicas, onde as pessoas possam se manifestar a favor ou contra o projeto. E é aqui que realmente atrasa as coisas. Essas etapas não acontecem todas ao mesmo tempo. Elas acontecem uma após a outra em uma longa sequência. E qualquer uma delas pode fazer com que todo o processo volte ao início. Se um pequeno município ao longo da rota disser não, todo o cronograma recomeça. Na China, um escritório central gerencia tudo. Eles planejam a rota, obtêm as licenças e começam a construir uma linha de 2.000 quilômetros em cerca de 24 a 36 meses. Aqui está um número que faz as pessoas pararem de falar quando o ouvem. Em 2021, a China construiu 16.000 milhas de linhas de transmissão de alta tensão. No mesmo ano, os Estados Unidos construíram 11 milhas. 16.000 contra 11. Isso não é um erro de arredondamento. São dois sistemas diferentes com dois conjuntos de regras diferentes. Obtendo dois resultados muito diferentes. Um sistema foi projetado para agilizar decisões sobre grandes construções. O outro foi feito com muitos pontos de controle que propositalmente atrasam as coisas. Ambos os projetos foram escolhas e agora essas escolhas estão enterradas no solo sob dois continentes diferentes. Lembra daquele detalhe do contrato de 2004? Aquele em que a China manteve o controle do software que opera as estações conversoras, mesmo tendo comprado o hardware de empresas europeias. Essa escolha significa que a próxima versão dessa tecnologia está sendo construída principalmente por grupos de pesquisa chineses. O país que aprendeu a fazer isso com empresas ocidentais é agora quem está escrevendo o próximo capítulo. O aluno se tornou o professor. Até 2030, a China planeja ter mais 11 desses gigantescos corredores de energia em operação. 2 deles se conectarão às redes elétricas de países vizinhos no Sudeste Asiático. Este é o início de uma rede elétrica que vai muito além das fronteiras da China. O boom da energia limpa na China não é exatamente uma história sobre leis e regras. É uma história sobre fios e torres. As usinas elétricas não tinham para onde enviar sua eletricidade até que os fios existissem para transportá-la. O fato da rede elétrica americana ser antiga não se resume apenas à necessidade de reparos. Uma rede elétrica construída com base em um projeto da década de 1960 não consegue transportar energia limpa de locais distantes para grandes cidades sem perder muita energia ao longo do caminho. Sem uma nova rede de alta tensão, os Estados Unidos não podem aproveitar plenamente sua própria energia eólica das grandes planícies ou sua energia solar do deserto de Mojave. A lacuna na rede elétrica e a lacuna na energia limpa são a mesma lacuna. Não se pode resolver uma sem resolver a outra. Os engenheiros que construíram a rede elétrica da China já estão planejando as próximas linhas de transmissão. A questão para todos os outros é se os próximos 10 anos serão diferentes dos últimos 10. Se esta história te surpreendeu, você não está sozinho. É preciso muita pesquisa e esforço para produzir vídeos como este. Então, por favor, clique no botão gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. A corrida para construir a próxima geração de sistemas de energia está acontecendo agora. Qual país você acha que dará o próximo grande salto
na transmissão de energia. Será que a China manterá a liderança ou os Estados Unidos e a Europa encontrarão uma maneira de alcançá-la? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.